Acompanhando o debate aí no Twitter sobre esse caso de Neymar, essa polêmica aí, a acusação de estupro dele, que ele já fez vídeo mostrando conversas no WhatsApp e tal, enfim. Eu senti necessidade de falar algumas coisas aqui, porque eu acho que essa polêmica dá margem a gente levantar vários debates sobre o assunto do estupro, né? Então eu vou pontuar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pontuar, na verdade, é para dar um recado aos homens, é para falar sobre concepção de estupro. Nós temos aqui na sociedade brasileira uma concepção de estupro que está mais a serviço da moral machista do que realmente a serviço da mulher. Porque o que é que o brasileiro entende como estupro? E realmente, para esse tipo de estupro, a sociedade tem um repúdio assim grande, muito grande. Que é o estupro clássico, vamos dizer assim. Que é o cara pegar a mulher, arrastar pelo braço, levar para um matagal e violentar. Para esse tipo de estupro clássico, a sociedade tem alto repúdio. Mas, quando a mulher ela se encontrou voluntariamente com o cara, quando a mulher tem vários parceiros sexuais no bairro, quando a mulher gosta de ir para festa de shortinho curto e ficar rebolando, aí já começa a haver uma certa relativização. Quando a mulher está bêbada, então a relativização é maior ainda. Então veja que é uma concepção de estupro que está mais a serviço do pai de família que não quer ter sua filha inocente sendo estuprada, né? Ah, não, minha filha tão comportadinha, é um absurdo que ela seja estuprada. É o marido que não quer ter sua esposa sendo estuprada. Minha esposa sempre foi uma mulher muito correta, é um absurdo que um homem venha estuprar ela, né? Está muito mais a serviço dessa noção do que realmente a serviço da mulher. Acho que vale a reflexão. Então, pegando o gancho desse caso de Neymar, e é importante dizer, ainda que a mulher tenha marcado um encontro para fazer sexo com o cara, é possível sim que ela seja estuprada. Uma coisa não elimina a outra, é simples entender. Ela pode marcar com o cara, chega lá, eles brigaram, ele falou alguma coisa que ela não gostou, ele fez alguma coisa que ela não gostou, ela quis desistir e o cara pode simplesmente não ter aceitado a desistência e ter feito sexo sem consentimento ou até mesmo forçado a barra, o que configura um estupro também, né? Inclusive, já aconteceu um caso inusitado comigo, que foi, a mulher não desistiu, não foi nem antes do sexo, ela desistiu durante. Isso acontece, porque no caso foi o seguinte, só para mostrar para vocês como isso é muito possível acontecer. No meu caso, ela veio aqui em casa, ela não estava menstruada, mas durante a relação começou a descer um pouco de menstruação. Eu não me importei, eu falei, não, vamos continuar. E ela falou, não, para. Aí eu falei, não, vamos continuar. Ela falou, não, para. Quando ela falou assim, definitivamente, para, eu parei. Eu não tinha outra opção. Não é difícil entender isso, sabe? Eu não tinha outra opção. Ela falou, para, eu parei. Poderia ter forçado a barra? Poderia, mas seria estupro se eu fizesse isso. Como eu não sou estuprador, eu parei. Então, assim, muitos homens têm dificuldade de entender uma coisa muito simples e muito trivial. Se você realiza algum ato sexual com a mulher sem o consentimento dela, se você forçou a barra em algum nível, em algum grau, você está estuprando a mulher. Sabe? É necessário colocar... É uma coisa bastante óbvia, mas que é preciso ser dito nesse momento. Mas analisando um pouco aí o caso do Neymar. O que aconteceu é que Neymar está dizendo que o sexo foi consensual e a mulher está dizendo que não foi consensual e ela registrou lá o boletim de ocorrência. Acontece que Neymar, ele revelou as conversas no WhatsApp que, se forem confirmadas que são verdadeiras, né, e isso é muito fácil porque as conversas são todas criptografadas, rapidamente vai poder verificar a veracidade disso aí. Confirmando que as conversas foram verídicas, a situação fica um pouco complicada do ponto de vista jurídico para a suposta vítima, porque no BO ela disse que o estupro aconteceu no primeiro dia. E nas conversas ficou claro que ela transou com ele e depois no outro dia quis remarcar uma outra transa. Ou seja, ela tentou remarcar uma outra transa depois do suposto estupro. Isso é um fator que juridicamente vai pesar contra ela. Ela vai precisar ter outros elementos que a favoreçam na sua acusação de estupro, né? Então, assim, eu acho importante pegar o gancho para falar o seguinte: mulheres, uma coisa é a verdade, uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é a verdade perante a justiça, sabe? Então, se vocês forem violentadas, estupradas, assediadas, se um cara forçar a barra com vocês, não criem, não façam de tudo para não criar
elementos que o favoreçam na justiça, sabe? Se o cara for sua barra com você e você está pensando em dar uma queixa, você está na dúvida ainda, está meio transtornada, não sabe se vai registrar o BO ou não, não procura o cara para conversar com ele, sobretudo nas redes sociais, porque você pode falar coisas que ele vai utilizar na justiça a seu favor, sabe? O ideal é o seguinte: você foi assediada, estuprada, enfim, o cara for sua barra, registra o BO no mesmo dia. Não deixa para a semana seguinte, não espera 15 dias. Eu sei, não é fácil, tem toda a dor de passar por uma coisa dessa, as dúvidas, o medo de sofrer um outro tipo de violência, enfim, mas é importante você saber que o quanto antes você registrar o BO, melhor para você perante a justiça. Se você esperar um mês, se você esperar 2 meses, a coisa vai ficar complicada, você vai estar dando elementos jurídicos para ele usar a favor dele, né? E, como eu falei, não entra mais em contato com o cidadão, sobretudo nas redes sociais. Isso ele com certeza vai pegar trechos da conversa para usar a seu favor. Eu conheço um caso de uma feminista que postou um textão no Facebook, no grupo de uma universidade, para relatar um caso em que ela foi agredida por um homem, né? E revelando a sua identidade, inclusive não foi com um perfil fake, não. Ela teve a coragem de fazer esse textão e postar nas redes sociais para todo mundo ver, mas não fez o BO. Aí fica difícil porque ela está oferecendo elementos jurídicos ao agressor, né, ou ao suposto agressor. Ela está favorecendo juridicamente o agressor. Então, assim, o que é necessário entender é que a justiça não pode se pautar apenas no depoimento da vítima. A justiça, ela precisa se pautar em questões mais concretas, em evidências, em provas. Então, tudo que for feito nesse sentido é extremamente importante. Até porque a mulher pode sim inventar um caso de estupro. Existe o caso famoso aí da Patrícia Leles, que ainda não tem nada provado contra ela, mas o processo se inverteu contra, né? Porque a polícia encontrou evidências fortíssimas de que ela inventou que foi mantida em cárcere privado pelo Feliciano. Existem evidências nesse sentido. Ela começou a sofrer processo, o processo se inverteu contra ela. Existe até um laudo de uma psicóloga alegando que ela é uma mentirosa compulsiva. Então, assim, ao que tudo indica, a Patrícia Leles mentiu sobre o caso Feliciano. Então, é muito possível, ainda mais envolvendo gente famosa e com muito dinheiro como o Neymar, que aconteça um caso em que a mulher vai forjar o estupro. Então, assim, só para fechar, em relação especificamente ao caso de Neymar, até o momento eu acredito em tentativa de extorsão, a justiça vai ter que apurar e tal. Acredito também que não vai dar em nada, porque é complicado você reunir provas contra um cara que está dizendo que houve a relação sexual, sabe? Quando o cara diz que não houve a relação, é mais fácil você ter provas contra ele, né? Um DNA, um cabelo dele que ficou no corpo da vítima, ou até a pele nas unhas, enfim. Mas quando o cara diz que houve relação sexual, é mais difícil reunir provas. A não ser que no exame de corpo de delito tem alguma coisa, mas se não tiver nada no exame de corpo de delito vai ficar complicado para ela, né? E Neymar, ele tem uma evidência que o favorece, que é essa conversa no WhatsApp, abrindo parênteses de que precisa ser tecnicamente provado se aquela conversa existiu. Sendo provado que existiu, é um elemento sim a favor de Neymar, não tem jeito, gente. É possível que a mulher ela seja estuprada e mesmo assim no dia seguinte convide o cara para fazer sexo. É possível sim, existem casos de mulheres que só se dão conta que foi estuprada dias depois, depois de uma conversa, de uma reflexão. Existem casos inclusive de mulheres que têm orgasmo durante o estupro. Essa coisa é muito complexa. Então é possível sim que mesmo tendo sido estuprada, ela convide no dia seguinte, ela tenha convidado Neymar a fazer sexo depois. Mas é claro que isso não é uma coisa muito comum e, portanto, é um elemento que favorece a defesa de Neymar. Isso é absolutamente inegável e as pessoas precisam ter noção disso, sabe? Algumas feministas são um pouco inocentes quando se fala de justiça. É necessário reconhecer que é sim um elemento que favorece Neymar, não tem jeito. Então eu acredito que esse caso não vai dar em nada pela falta de provas, mas vamos esperar, pode surgir alguma prova, pode surgir alguma coisa aí, e enfim, é isso, a gente tem que ficar calado agora, calado e esperar a justiça resolver, não nos resta muita coisa, sabe, eu gravei esse vídeo porque eu peguei ganchos para puxar outras discussões, mas não nos resta muito, é esperar a justiça resolver o caso. Valeu, se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.